Muito boa noite e uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra, na congregação Fé Viva, que o reverendo Daniel Melo pastoreia em Boa Vista, Brasil, e a todos os que se encontram com ele lá e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, sexta, 28 de junho deste ano de 2024, temos como tema damas, jovens e adultos trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus que foi pregado dia 16 de abril de 2016 em Santa Cruz, Bolívia. Ali nosso irmão William nos leu a escritura de 1 de Coríntios, capítulo 3, do 5 ao 17, onde nos diz, vamos lê-la, para ler aí o que ele também desenhou em alguns versículos. Diz, capítulo 3 de 1 de Coríntios, versículo 5 diz: e quem é Paulo? Quem é Apolo? Servidores por meio dos quais haveis crido, e isso segundo o que a cada um o Senhor concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento Deus o dá. Assim que nem quem planta é algo e nem quem rega, mas Deus que dá o crescimento. E o que planta e o que rega são a mesma coisa, embora cada um vai receber a sua recompensa conforme o seu trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus e vocês sois herança de Deus, edifício de Deus. Desenhe uma estrela de Davi à direita, conforme a graça de Deus que lhes é dada. Eu, como perito arquiteto, pus o fundamento e outro edifica em cima, mas cada um vai edificando por cima, porque ninguém pode pôr nenhum outro fundamento que o que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E desenha outra estrela de Davi à direita. E se sobre este fundamento alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, a obra de cada um será manifesta, porque o dia a declarará, pois pelo fogo será revelado. E a obra de cada um, qual seja o fogo, a provará. E à esquerda desenha uma pedra angular e as eras, e em cima da pedra angular escreve Malaquias 4, 2. Se permanecer a obra de alguém que a edificou, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele mesmo será salvo, embora com fogo. Não sabeis que sois templo de Deus e o Espírito de Deus mora em vós? E aí desenha uma estrela de Davi. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, o qual sois vós, é santo. E também desenha uma pedra angular e as eras, e do lado uma estrela de Davi. Do lado esquerdo desse versículo 17, desenha a pedra angular e as eras, e do lado aí uma estrela de Davi. Damas, jovens e adultos trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Podem se sentar, por favor. Deus disse nessa mensagem, intitulado Caminhando em Fé, nos megaprojetos físicos do Programa Divino, que foi pregado sábado 14 de fevereiro de 2009 em Santiago do Chile, no Chile. Disse nosso irmão William, para o nosso tempo, para o tempo final, tem uma promessa muito grande de um megaprojeto que será o aparecimento de uma carpa catedral no meio do cristianismo, promessa que não se cumpriu em nenhuma das eras passadas. Já para a era de 1965, o reverendo William Branham, o qual teve a visão da carpa muitos anos antes, ele tentou fazê-lo uma realidade, mas não estava ali a palavra que tinha que se materializar no seu tempo. Não estava o que se cumprisse essa visão, ou seja, que não se cumprisse
a visão da grande carpa catedral no seu tempo, do qual ele nos falou. Veja no livro de Citas, um extrato, onde nos fala, página 120, parágrafo 1068, nos diz, essa é da palavra, a promessa da palavra que nunca falha, diz: agora, este grande dom eu tentei explicar aos outros e dizer como opera. Isso não pode ser explicado. Lembre que a terceira etapa, e na terceira etapa não haverá imitações, não haverá personificadores, copiadores. Por quê? Porque isso somente o instrumento que Deus tem nesse tempo o conhece. Ou seja, um instrumento no qual Deus está ministrando nesse tempo final. Para falar mais claro, não saberá, não conhecerá ninguém mais, apenas esse instrumento é o que conhece todos os pormenores, para que essa visão continue cumprindo-se até que chegue essa parte culminante. Isso não pode ser explicado. Só esperem. Não estará em operação tão perfeitamente agora. Esperem a que este concílio de igreja traga esta perseguição, então é quando acontecerá. Essa é a razão pela qual eu volto a orar pelos doentes. Vamos ler esse parágrafo e depois vamos ver por que ele escreveu ali. Tenho apenas uma coisa na minha vida que o Senhor me disse que ainda não se cumpriu ainda. É este edifício carpa, onde haverá um quartinho pequeno e eu estarei ali dentro orando pelos enfermos. Até onde eu sei, isso ainda não aconteceu. Essa é a única coisa que eu sei. Veja, quando ele diz que ele terá que estar ali dentro orando pelos doentes, qualquer um pode dizer: então tem que esperar que o irmão Branham venha e cumpra isso, porque ele falou que ele estaria dentro orando pelos enfermos. Esse é o espírito de Elias. Lá, vejam, mas nessa porção correspondente a esse tempo, o Espírito Santo operando ali, o ministério de Elias em sua quarta manifestação, era o que estava falando, o qual seria cumprido em sua quinta manifestação. Ou seja, que o que estava falando ali era Deus através do seu Espírito Santo, através do reverendo William Branham, e ele tinha que falar como se fosse ele, o que realizaria essa obra, porque o Espírito Santo, vejam, Deus é eterno e sempre é um eterno presente. Portanto, ele falava como se ele fosse o que estaria cumprindo isso naquele momento dessa visão, quando foi mostrado a ele. Mas vejam, diz: isso ainda não aconteceu que eu saiba, essa é a única coisa que eu sei. E então aí vejam, o nosso irmão William escreve, em cima ele escreve: a carpa é igual o que não se cumpriu. E escreve também a perseguição e a terceira etapa. E à direita, em cima, em duas linhas, ele escreve a carpa e o quartinho. E embaixo do parágrafo também escreve: o que falta é igual a carpa. E escreve também: Elias volta a orar pelos enfermos. E na 639 da página 75 também nos fala algo. Em 62 ele tinha dito algo. Ali também diz, página 75, parágrafo 639 diz: mas agora ele nunca disse que eu era o evangelista. Ele disse: faz a obra de um evangelista. Paulo falando em Timóteo, vem? Vocês notaram como disse?
Não disse, agora tu foi chamado para ser um evangelista. Disse, faz a obra de um evangelista. Agora nós notamos ali então, agora se eu disser com todo o meu coração e até o melhor do meu conhecimento, isso tem sido realizado ao pé da letra exatamente. Agora, isso é 30 anos atrás, e até onde eu sei, que cada visão que ele tem me dado tem sido realizada, exceto uma, que eu tenho uma mudança em meu ministério. E o irmão William escreve, ao quinto Elias, ou seja, do quarto Elias, que era nosso irmão Branham, ao quinto Elias, uma mudança no meu ministério. No meu ministério ele diz, ao quinto Elias, ele escreve em cima aí, uma mudança no meu ministério, onde eu oro por pessoas em um lugar pequeno, como um quarto pequeno, sob uma carpa, ou um grande auditório, ou alguma coisa. Ele me parecia como uma tenda. E ele escreve do lado esquerdo, em cima, a carpa e o quartinho que falta. E em cima também escreve isso, auditório ou tenda e um quartinho. Veja, ele não deu detalhes, mas ele não falou. Ele deu detalhes, mas não falou nesse ano, já mais adiante, pois aí na que lemos, ele já falou abertamente que isso não tinha se cumprido nesse tempo. E vejam, ele se foi para dezembro, naquele acidente que teve, dezembro de 65, e veja, não se cumpriu no seu tempo. Agora vejam, continua dizendo, portanto, se não estava ali para o seu tempo para ser cumprido, ele não podia cumprir, embora ele tentou. Mas não foi possível a ele, porque não era para o tempo dele. Ele teve tendas, mas a grande carpa catedral que ele viu, essa ele não teve. Ele a visitou em visão, foi transportado, a viu, esteve lá, desfrutou um bom momento, entrou no quartinho, pequeno também, viu o que acontecia ali e disse que o que ele soube, o que ele viu e ouviu ali, levaria à tumba, não daria a conhecer. Diz que o anjo perguntou a ele, tu te lembras o nome que tu querias te recordar quando tu viste a visão, ou seja, a visão da carpa? Lembra do nome que tu queria recordar? Agora só tem um nome que o mundo todo deseja saber e recordar. Se já viu em algum lugar, assim como esteve o nome de Deus no tabernáculo que Moisés construiu, e também esteve o templo que o rei Salomão construiu, estará no cumprimento da visão da carpa e estará neste quartinho pequeno, porque a coluna de fogo, a mesma que libertou o anjo hebreu, o anjo do pacto, que tem o nome de Deus, o reverendo William Branham viu que estava ali com a coluna de fogo naquele lugar e pousou ali naquele lugar, e o anjo que o acompanhava também se foi àquele lugar, e o irmão Branham também foi àquele lugar, aquele quartinho pequeno, e ele viu o que estava acontecendo ali. Agora vejam, falando do nome, nos diz na página 26, parágrafo 216, diz, isso foi prometido que viria a existência no tabernáculo aqui antes de chegar a carpa. Bom, agora, o que eu sei, ali não tinha nada, não mais que apenas assim que eu entrei ali, o Espírito do Senhor entrou e apenas começou discernindo os espíritos e dizendo às pessoas dos seus problemas, e parecia como que talvez continuaria por algum tempo, até que esta carpa chegue em cima, sob o mesmo ministério que tenho tido, porque as entrevistas, houve 4 grandes visões fora do estabelecido que tomaram lugar nas entrevistas, portanto, parece, ou melhor, eu vou seguir até que talvez a carpa comece, ou onde que ele tenha escolhido para começar a declarar o seu nome de uma maneira nova. Em cima de nome ele escreve novo, em uma maneira nova, mas quando ele faça, será apenas tão perfeito como nós, e será tão, e eu estou confiando
em Deus que será maior que os outros, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos enfermos e pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje. Aí em cima ele escreve, em cima do parágrafo escreve a carpa, e também à esquerda escreve o nome, ou o novo nome, é igual na carpa. E o nosso irmão William continua dizendo, portanto, um pouquinho antes, mas antes de entrar, ele esteve vendo que as pessoas entravam com problema de saúde física e saíam bem, mas depois ele entrou, com um anjo àquele lugar. Mas antes, o Espírito Santo, a coluna de fogo, estava lá, operando, sem o reverendo William Branham ter entrado. Veja, ainda não tinha acontecido a ressurreição. Portanto, toda pessoa que queira ver tudo isso sendo realizado com outro instrumento que Deus já usou no passado, então não vai poder ver essa pessoa que eles pensam que vai vir para cumprir essa visão, porque os mensageiros que Deus já usou, eles não podem realizar esse trabalho, porque o tempo para eles já terminou. Quando eles voltem, eles já voltam em corpos eternos e glorificados, para depois de nós vermos eles, sermos transformados em 30, 40 dias, e nós vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Esse ministério do qual estava a coluna de fogo ali operando, o Espírito Santo, e realizando todos esses trabalhos correspondentes a essa etapa, vejam, é o instrumento, esse véu de carne, que ele está usando nesse tempo final, um homem de carne e osso, e Deus cumprindo ali tudo o que ele prometeu e do qual foi mostrado ao reverendo William Branham nessa visão da capa. Vejam aqui, o nosso irmão William nos diz que, mas antes, veja, o Espírito Santo, a coluna de fogo, estava lá operando sem o reverendo William Branham ter entrado. E disso ele escreveu no livro de citas, veja, na página 25, parágrafo 211, ele disse ali, vamos ver aqui como na metade desse parágrafo aí, dessa parte, diz, e me fixei em um grupo de pessoas que parecia que estava em uma quadra da cidade ao mais, tinha parado, tinha uma mulher ali de pé, o homem anotando os nomes, e as pessoas iam entrando com muletas e macas, e saindo, andando do outro lado, e eu pensei, o que estaria acontecendo ali dentro? Agora vejam que serão atividades que tomarão horas e horas e dias, e com certeza tem que estar fazendo, se revezando em todas essas partes de que as pessoas estarão ajudando, como os que estarão entrevistando, os que estarão fazendo anotações e tudo isso. Veja, tudo isso Deus já tem tido no seu programa, e tudo vai surgir por todas essas necessidades. Já vão ver o simples que é tudo. Agora, eu pensei o que estaria acontecendo ali dentro. Então esse anjo do Senhor, do qual vocês veem o retrato aqui, se foi de mim e foi sobre o pequeno edifício. Agora aí é que ele escreve, à direita, em cima, a visão da carpa, em 3 linhas, a visão da carpa, milagres acontecendo antes de chegar o irmão Branham. Está cortado a folha aí, mas dá para entender isso. Vejam, do mesmo,
que ele estava falando aqui nessa mensagem que nós lemos. Agora vejam como tudo estava acontecendo sem que o irmão Branham estivesse ali. Ou seja, que tudo estava acontecendo e ele estava como espectador, olhando as coisas que estavam acontecendo no meio do povo que estava nesse lugar. E olhando também o que Deus estava fazendo através desse instrumento. Agora, continua dizendo, e foi sobre o pequeno edifício, e ficou ali, e olhou para baixo e disse, eu te encontrarei naquele lugar. E vocês já podem ler todas as anotações e também todas essas citações. Agora vejam, continua dizendo, portanto, aí estava o instrumento correspondente para essa etapa, cumprindo para essa etapa e cumprimento deste mega projeto. Vê? Se o instrumento correspondente para essa etapa e cumprimento deste mega projeto estava ali, pois esse tem que ser um instrumento que esteja vivo e que Deus estava operando em Espírito Santo, a coluna de fogo, através dele, todas essas maravilhas. Porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Tem sido sempre dessa forma. Portanto, ali estava o instrumento correspondente para essa etapa e cumprimento deste mega projeto, o qual teve que ser trabalhado por este instrumento que Deus vai ter e pelo povo que com ele tem estado trabalhando o tempo todo nesta etapa ou era da igreja, a era de pedra angular. Porque o mega projeto de Deus, para cada era, corresponde o mensageiro e povo que ele trouxe ao reino de Deus. Ou seja, corresponde o grupo da sua era com o mensageiro. Realizar o projeto, o mega projeto divino para esse tempo. A página 74 desse livro de citações nos diz, do parágrafo 638 diz, é o que nós íamos pôr a pedra angular, e eu me lembro dessa manhã quando eu acordei, e deitado no meu quarto, aqui mesmo na rua 7, aqui em cima, algo me falou, te levanta, levanta os teus pés, e escreve sobre, aí na rua 7, e eu me levantei, e eu vi como se fosse um grande lugar, e era como um lugar onde que tinha um rio, e escreve um rio, que corria no vale, e escreve um vale, e eu fui lá embaixo do rio, e ele circula rio, e escreve rio, e eu entendi que ele era o lugar onde João Batista, escreve Elias, onde João Batista tinha estado batizando as pessoas e eles tinham convertido em um lodo de porco, e eu era muito crítico dele, apenas dizendo que isso não devia ser feito. E enquanto eles estavam ali, uma voz que me falou e me levou até em cima, e aí à direita ele desenha uma pedra angular e as eras e uma seta a pedra angular, e eu notei o tabernáculo assim como está agora mesmo, mas tinham tantas pessoas até que eles estavam ali todos no tabernáculo nesta condição, assim como está agora. E eu estava feliz, de pé atrás do púlpito, dizendo, Deus, que bom és tu para nos dar um tabernáculo. E nesse tempo, o anjo do Senhor me falou e disse, mas esse não é o teu tabernáculo. Ali em cima do parágrafo ele escreve, um rio, este não é o teu tabernáculo. E embaixo, na página 74, embaixo, ele escreve, quando ia ser colocada a pedra angular. E na página 75, que é no final deste parágrafo 638 em cima, onde diz, o anjo do Senhor me falou e disse, mas este não é o teu tabernáculo, em cima ele escreve, um vale, um rio e um tabernáculo. Este não é o teu tabernáculo. De quem é? Ponto de interrogação. De quem é? Pois é do instrumento que esteja vivo no tempo do cumprimento da visão da carpa.
Não pode ser de um profeta que Deus já tenha levado à sexta dimensão para descansar. Tem que ser de um instrumento, um profeta mensageiro que esteja vivendo, que esteja vigente no meio desta nova era e esta nova dispensação. E todos já conhecemos quem é. Veja, ele disse ali, continua dizendo o nosso irmão William. Tem sido sempre assim e assim tem que ser nesse tempo final. Não corresponde a ninguém de uma era passada ou uma dispensação passada, por exemplo. Não corresponde a Noé vir dizer, bom, eu fiz uma arca lá e funcionou, agora eu vou fazer uma carpa catedral. Noé já está transformado, já está lá, porque ele é dos que se levantou na ressurreição, portanto ele está muito bem, o trabalho dele já terminou. Como terminou o trabalho de todos os profetas que passaram por seus dias na terra, terminaram seus dias e Deus os levou, eles todos terminaram o seu trabalho. Agora corresponde a este profeta mensageiro dispensacional, o sétimo profeta dispensacional da dispensação do reino, o qual é o último Benjamim dos profetas. Depois desse, não vem mais nenhum. Portanto, identificamos nesse tempo quem é este instrumento, quem é este mensageiro, e nós temos identificado como esta grande equipe de Deus, damas, jovens e adultos trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Nos coloquemos de pé e assim deixamos nessa ocasião ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.